Programa Mundo dos Negócios. Apoio Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne, pelo futuro da indústria. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A sociedade de mercado é a que produz mais riqueza e elevação da condição material da vida. O papel das empresas na sociedade é amplo. Elas servem para produzir bens e serviços que satisfazem as necessidades dos consumidores. Nesse processo, as empresas geram lucro, criam riqueza. Essa riqueza é distribuída não só pelos seus proprietários, como também pelos seus colaboradores, os fornecedores, o Estado e a sociedade em geral. As empresas têm um papel muito importante na evolução da sociedade. É por essa razão que existe o Mundo dos Negócios, o programa que apresenta às empresas e empresários norte e rio-grandenses os cases de sucesso, de inovação, o que compõe o nosso mercado e o seu futuro. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios e, por conta disso, nós vamos entrevistar hoje o diretor superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, Tiago Dantas e Silva, que é um norte-rio-grandense de Caicó e que vai fazer uma explanação do papel do banco em benefício da economia e o desenvolvimento, não apenas do Estado, mas da região de uma forma geral. Tiago, bom dia, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Gêner. O prazer, na verdade, é todo nosso aqui em estar com você. A gente fica muito feliz, especialmente em ter aqui no Estado, e você liderando, capitaneando essa iniciativa, de dialogar e de conversar com os atores do mundo dos negócios. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, os primeiros assentamentos humanos, eles só foram possíveis por causa do surgimento das relações comerciais. Então, quando a gente faz aquela transição extrativista do nômade para uma sociedade, o embrião da sociedade como a gente conhece hoje, está lá no seu nascedor o desenvolvimento das relações comerciais. Então, não tem como pensar numa sociedade de bem-estar sem pensar numa prosperidade via mundo dos negócios. Se eu tivesse combinado, não saía tão bom, né? Também achei. Tiago, muito obrigado. Concordo integralmente com o que você disse e é isso aí. Queria começar pedindo a você para demonstrar o papel, o perfil do Banco do Nordeste hoje. Gêner, o Banco do Nordeste, inclusive esse ano, próximo dia 19, a gente completa 70 anos de existência, né? 70 anos de atuação. E ele nasce justamente com esse DNA de interagir com os atores produtivos, com os agentes econômicos, né? A gente tem uma operação que ela se modernizou para que ganhasse cada vez mais cara de banco, banco comercial, banco de varejo, banco múltiplo. Então, a gente tem todos os produtos e serviços que o mercado bancário trabalha, mas a gente não abandona esse DNA de ter no nosso público-alvo os atores produtivos. Então, quem é o Banco Nordeste? É aquele banco que tem como atividade principal apoiar esses atores, seja através do investimento, seja através do capital de giro, seja através de orientação, capacitação, porque a gente sabe que os negócios nascentes, o empreendedor, quando tem o sonho empresarial, muitas vezes ele não nasce saindo de uma academia de negócios. Ele não sai da universidade, ele não sai de uma academia de negócios já pronto, eventualmente pronto, para montar, para tocar aquele negócio. Então, muitas vezes, não só através do apoio via crédito, mas o primeiro apoio via capacitação e orientação ele recebe dentro da instituição financeira. O Banco do Nordeste faz o projeto, por exemplo, a pessoa quer fazer, o empresário, o investidor, ele tem uma visão de que quer fazer, por exemplo, um parque de energia fotovoltaica. Aí ele vai lá no Banco do Nordeste, ele sabe o que quer fazer, tem a ideia, mas ele não tem quem desenvolva o projeto nas condições técnicas do banco. Vocês orientam, como é que vocês fazem? Hoje a gente, até para dar mais fluidez ao processo de crédito, ou seja, para que ele fique cada vez mais célere, boa parte dos financiamentos do banco não mais é necessário que você apresente um projeto de viabilidade econômico-financeira. Então hoje a gente tem mecanismos, ferramentas de escoragem de crédito que já permitem a gente saber, baseado no cadastro que a gente faz daquele cliente, seja da pessoa jurídica nascente, seja da pessoa física, que ele já tem relações comerciais, então essa ferramenta aponta para a gente quais são os limites máximos que aquele cliente pode tomar. Mas, lógico, do ponto de vista de orientação, o negócio ele ganha mais chances de sucesso se ele estiver devidamente orientado, devidamente respaldado por um plano de negócios. Então, a gente faz isso através de parceria. Eu costumo dizer, Gênia, tenho me repetido nisso, a causa do desenvolvimento ela é uma causa que ela tem que ser compartilhada por diversos atores. E, graças a Deus, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma interação muito boa com esses atores. Então, o Sebrae, que a gente se orgulha muito, eu chamo também de nossa casa, porque o banco tem
um assento no Conselho Deliberativo do SEBRAE. O SEBRAE aqui é uma instituição de excelência. Exatamente, né? De excelência. Já tem um trabalho muito bem sendo elaborado nacionalmente, mas quando a gente pega os indicadores aqui de percepção da importância do SEBRAE, são ainda mais vistosos. Né? Então, instituições como o SEBRAE, as instituições como as federações que dialogam com o setor produtivo, FIERN, FCDL, FAERN, FEComércio, todas a gente tem, a FACERN das associações comerciais, então todas a gente tem algum grau de parceria, de interação, para que esses empresários, os já estabelecidos ou os nascentes, consigam ter mais chance de sucesso nos seus negócios. Nós temos muito mais empresas na área de comércio e serviço, sem dúvida, né? Sim. As micro e pequenas empresas que são todas aqui nessa área. Mas vocês têm parceria também na área pública, né? Vocês também não estimulam, não incentivam a área pública? Em determinadas janelas, por exemplo, a gente está tentando construir uma parceria, isso não está de pé ainda, está na fase de discussão, mas a gente espera em 2023 ter novamente como financiar o setor público, aí financiamento direto ao setor público, governo, município e União. Ô, Tiago, quanto é que vocês têm financiado aqui, ou tem para financiar aqui no estado, só no Rio Grande do Norte, em termos de recursos? Quanto é que o banco investiu aqui, por exemplo, o ano passado? Em 2021, a gente injetou na economia do Rio Grande do Norte 3,3 bilhões de reais. 3 bilhões e 300 milhões. 260 mil contratos foram assinados no ano de 2021, só no Rio Grande do Norte. E esse ano vai repetir a dose ou aumenta? A gente pretende sim, a gente pretende que sim. Se a gente pegar os resultados até maio, os consolidados até maio, em todos os setores, a gente, claro, por algumas questões regulatórias, a gente vai divulgar balancete com o resultado de junho, mas assim, eu já posso antecipar que em todos os setores, na posição até maio, e junho vem confirmar esse comportamento, a gente conseguiu elevar as nossas alocações. Quer dizer, então, que os dados do balanço desse primeiro semestre são bons, pelo seu rápido comentário? São bons. A gente tem uma preocupação muito forte de fazer essa atuação junto ao setor produtivo, Gêner, como banco de desenvolvimento, que tem taxas competitivas, que tem custos competitivos, outros custos, os custos bancários de tarifa bancária, tarifa de manutenção de conta, enfim, a gente tem esses custos competitivos, mas a gente tem uma preocupação de ser superavitário, sim. A gente está falando de uma instituição de Estado e tem que ser superavitária, sim, até para poder ter essa perenidade na realização do trabalho. E outra, o banco é mais conhecido por uma fonte de recursos, que é o FNE, né, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, mas veja, se a gente separar essa atuação do banco, esses 3,3 bilhões, a gente tem que dividir 1,8 bilhão foi para os setores, foi setorial que a gente chama, e 1 bilhão aproximadamente foi para a infraestrutura, 1,8 para o setorial, 1 bi para a infraestrutura. A gente soma aí por volta de mais 500 milhões de reais de recursos próprios do banco. Então, assim, o banco aplica recursos próprios, recursos de tesouraria, ele complementa essa atuação dele do FNE para poder fazer esse aporte global. Se a gente pegar, Gêner, aquele programa mais conhecido da gente de microfinança, microcrédito, o Crédito Amigo... Eu ia perguntar sobre o Crédito Amigo, que é o mais conhecido, né? No Rio Grande do Norte, a gente fez 800 milhões de reais no ano passado com o Crédito Amigo. Com um empréstimo da ordem de 20 mil reais, mais ou menos, uma coisa assim. 21 mil é o teto máximo do programa. Sim. Mas o ticket médio, a gente está falando de um ticket médio bem menor do que esse, 3 mil, 4 mil reais. Isso para quem, Tiago? Para que tipo de negócio? O Crédito Amigo, ele nasceu atendendo... É meio, né? O Crédito Amigo, para MEI, né? Isso. Ele tem um público MEI, mas ele nasceu com a predominância de atender o setor informal. Qual era a ideia? Olha, eu pego aqui o sacoleiro, o ambulante, a manicure, pedicure, a cabeleireira, que não é formalizada, e geralmente estava à margem do setor bancário. A gente atende esse público e cria condições para uma formalização. Sim. Com o advento do MEI, do microempreendedor individual, aí a gente colocou o MEI para dentro do programa. Então, hoje o Crédito Amigo atende o informal, que está nesse processo de formalização, e atende o microempreendedor individual. Tem algum setor prioritário para o banco de negócio, por exemplo, turismo, energia, o comércio, a indústria, o agro? Qual é o setor prioritário? Gêner, eu falei assim, em tentar ter algum protagonismo junto com as outras instituições em ser indutores de comportamento. Sim. E assim, como a gente acaba tendo um laboratório lá dentro, o que é que a gente percebe? Do ponto de vista, a gente tem as atividades priorizadas, então existe um Programa Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR, que ele é revisado constantemente, e ele elenca ali quais são as atividades priorizadas. Então, só para dar exemplos, tem saúde lá, a gente precisa melhorar a infraestrutura de saúde da região Nordeste como um todo, tem as inversões em logística, os modais, rodoviário, ferroviário, enfim. A gente tem atividades de turismo, porque aqui acaba sendo
um potencial forte, atividade de turismo, mas a gente tem aqui no estado... Eu preciso interromper que eu tenho que chamar Ok. Vou chamar o intervalo e nós voltamos já. Estamos conversando aqui com o superintendente do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte, Tiago Dantas e Silva. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje conversando com o superintendente do Banco do Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, o caicoense Tiago Dantas e Silva. Tiago, nós voltamos, eu interrompi você porque o tempo tinha esgotado e Erickson sinalizou dali que não dava para continuar. Eu queria continuar a partir de onde você parou. Como todo bom seridoense, Genê, você tem raízes lá no Seridó também, a gente fala muito, viu? A gente fala muito. É verdade. Eu queria continuar de onde você parou. Eu perguntei a você sobre se há algum segmento prioritário para o banco. Aí você estava exemplificando, depois eu vou querer já entrar numa área das que você falou aí, mas eu volto a palavra para que você conclua o seu raciocínio. Então, apenas concluindo, Genê, além daquelas que a gente estava sinalizando que estão dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento Regional, a gente tem feito aqui um esforço no Rio Grande do Norte. Você perguntou sobre a questão da participação das atividades, tanto no financiamento do banco, quanto no PIB do Estado, né? A gente tem uma predominância muito forte de comércio e serviços. E compreendendo muito a importância de comércio e serviços, mas os atores que pensam o ambiente de negócios do Estado, a gente tem que todos juntos, e o Banco Nordeste se inclui, pensar numa forma de estímulos tanto ao desenvolvimento da indústria, quanto ao desenvolvimento do setor primário, a agricultura, o agronegócio de forma geral. De uma forma geral, o mundo dos negócios. Exatamente. Por um motivo, o comércio e serviço ele tem um poder muito forte de transferência e circulação de riqueza. Isso é importante demais para o desenvolvimento do mundo dos negócios. Mas a gente tem também que ter uma parcela significativa no que é criacional, no que é geracional. E esse poder de geração de riqueza vem justamente com o fortalecimento tanto das atividades de indústria quanto das atividades que são desenvolvidas no campo, pecuária, agricultura, enfim. Nós aqui, que sempre tivemos convivência com pessoas de fazenda, meu avô era fazendeiro, meus dois avós eram fazendeiros, historicamente, a gente só ouviu falar do Banco do Nordeste pela parceria que as fazendas tinham, né? Era muito forte a relação do Banco do Nordeste com o agronegócio. Ainda é assim hoje? Sim. Claro que lá no passado, quando a gente mostrava esses mesmos números do banco, esses números totais do banco, você tinha uma predominância muito forte do setor rural, né? O banco ganhou expertise primeiro no financiamento do setor rural. Ganhou confiança, né? Isso, e até por causa de uma questão histórica. O FNE foi criado em 1988 com a Constituição, mas até lá o banco tinha outros fundos, o Fundo da Seca, a gente tinha outros tipos de funding para fazer a alocação de crédito, e esse funding, esses fundos, eles tinham uma destinação para o setor rural. Então, foi onde a gente primeiro teve expertise. Com a expansão desse atendimento do banco para o setor urbano, hoje a gente tem algumas vezes mais, com certeza, do que aquela aplicação na época do seu avô. Aqui, a gente pensar aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem 380 milhões desses mesmos números que a gente falou de 2021, 380 milhões para as atividades do campo. Mas a gente tem feito um esforço muito forte para responder de acordo com o que você tem no PIB. Então, as atividades urbanas hoje no PIB do Rio Grande do Norte são predominantes. Comércio e serviço, principalmente, mas a gente tem dado esse foco em desenvolver as atividades que são geracionais, criacionais, que produzem riqueza aqui. Por exemplo, desenvolver uma indústria de cadeia mais longa. A gente tem indústrias no Rio Grande do Norte que se precisa de embalagem, compra fora. Que se precisa de algum determinado tipo de insumo que não é produzido aqui, compra fora. Então, fazer um esforço para a cadeia da bovinocultura de corte tem um exemplo bem interessante, né? A gente tem aí, pelo menos pelos números divulgados, um número significativo ainda de carne bovina que vem pendurada, né? A gente chama ou de caixaria ou pendurada, para ser desossada, cortada e exposta aqui para venda. Por que não produzir aqui? Né? Então, são essas reflexões que, junto com diversos atores, enquanto banco de fomento, a gente entende que é importante também levantar esse tipo de reflexão. Como é o papel do banco na área do turismo? Porque nossa principal atividade hoje tem o comércio, tem o serviço. Eu não sei onde é que está incluído o turismo, porque tem uma parte do turismo que é inserida em indústria. Tem outra parte do turismo que é inserido em comércio, tem outra parte que é inserida em serviço. O turismo é muito abrangente. Qual é o papel do banco hoje no estímulo e no desenvolvimento do setor turístico? A gente tem uma
um orçamento específico para o turismo. Então, assim, o turismo está ali dentro das atividades... Tem 52 atividades na cadeia produtiva do turismo, toda, né? Então, muito grande, né? Por exemplo, Gênero, a gente tem nos nossos programas, no nosso crédito que é feito com o FNE, a gente tem programas. Então, a indústria pega o FNE indústria, o comércio pega o FNE comércio. A gente desenvolveu um típico para o turismo, até para poder mapear, ter números estatísticos que ajudam a orientar nossas ações. A gente tem um orçamento para turismo aqui no estado e turismo está entre as atividades priorizadas, porque é uma vocação de toda a região Nordeste e especialmente do Rio Grande do Norte. A gente tem uma atuação muito boa com o turismo, a gente financia... E que tipo de negócio no turismo? Hotéis, bares, restaurantes, pousada, o quê? Praticamente essas 52 também, atividades que lojas compõem... de produtos... Agências de viagens estão entre nossos clientes, hotéis, bares e restaurantes, o setor de entretenimento de modo geral, parques, então, estão entre os clientes do Banco do Nordeste, que é uma atividade importante. Interessante. Quando você estava falando aí há pouco sobre as atividades diversas, você falou em logística e falou sobre a logística de transporte. Estava falando aí sobre os modais. Nós somos um país muito dependente do modal rodoviário, mesmo um país continental como é o Brasil. E aí, que ações o banco tem, por exemplo, na área de transporte férreo? Porque na minha cabeça, você há de me perdoar por pensar assim, se você discordar, na minha cabeça não tem o menor sentido um país gigantesco como o Brasil não ter ferrovias de norte a sul, de leste a oeste e mais de uma, e várias, para integrar o Brasil. A gente fica dependente sempre do transporte rodoviário, que é hoje complexo por conta dos preços dos combustíveis que são importados e por aí vai. O banco atua nessa área. Você falou ali há pouco sobre isso, né? Isso. A gente tem recurso para infraestrutura. Então, quando a gente fala em recursos para infraestrutura, a gente compreende também os modais, tá? O financiamento de modais, mas a gente não tem, nesse exato momento, por exemplo, em ferrovias, operações de crédito sendo desembolsadas para ferrovias. A gente depende de uma discussão, Gênero, nesse sentido. Tem demanda de empresas querendo ou não? É porque, para esse ponto específico, a gente depende de uma reflexão maior, né? O banco faz parte do Conselho Deliberativo da Sudene, que é o CONDEL, e lá, juntamente com a Sudene, a gente também trata desses assuntos que são estratégicos para a região Nordeste. E a gente pensa muito parecido, isso é a reflexão institucional, acho que não é difícil convergir o pensamento de todos para isso, que a gente tem que ter um modal alternativo ao rodoviário. O rodoviário tem sua importância, mas a gente tem que ter um modal alternativo ao rodoviário. O ferroviário, nessa dimensão continental que o país tem, quando a gente pega o exemplo de outros países com dimensão continental parecida com a nossa, ou a própria junção dos países da Europa, por exemplo, você tem um acesso a ferrovias, que são essas ferrovias, né, que cortam toda aquela extensão territorial. Então, a gente entende como importante, mas não tem... Lembre que são as concessões. Né? Então, essas concessões elas têm que acontecer para poder o banco poder fazer o financiamento. Ou seja, não virou ainda prioridade nacional. É uma reflexão que ela está em curso. Nós estamos conversando aqui com o Tiago Dantas e Silva, que é superintendente do Banco do Nordeste, e eu vou provocar ele agora. Tiago, o banco é aberto para quem quiser operar com ele? Sim. A gente tem 21 agências, Gênero, no estado do Rio Grande do Norte, mas a gente atende já há alguns anos, porque isso foi estabelecido como desafio estratégico pela superintendência do RN. Atendeu os 167 municípios. Então, com 21 agências, que só representam 11%, aliás, as 21 agências representam 11% da quantidade de agências bancárias do Rio Grande do Norte, a gente tem 78% do crédito produtivo, que é a nossa praia, é o que a gente faz. Então, se a gente excluir aí o crédito ao varejo, o crédito ao varejo que eu chamo o crédito do consumidor, aquele CDC de consumo, e se excluir o habitacional, que tem outros atores que fazem melhor do que a gente representa 78% do crédito que é destinado para quem empreende. Quando a gente vai para o setor rural, tem um número que ainda é mais relevante. A quantidade de operações, a gente representa 97,4% da quantidade de contratos que são celebrados no estado com as atividades de campo. Quase exclusivo. Se você imaginar 1.000 clientes numa fila, 974 clientes entram na agência do Banco Nordeste e são atendidos por uma agência do Banco Nordeste. Agora, gente, é preciso dizer, e eu quero aproveitar a sua seleta audiência no mundo dos negócios, que assim, a gente tem também compreensão, a gente sabe da robustez dos números, os números são importantes, eu acho que não dá para questionar uma instituição, questionar do ponto de vista de importância, que aloca 3,3 bilhões na economia do estado, como o Rio Grande do Norte, que faz 260 mil contratos com 21 agências, mas a gente sabe, a gente tem a consciência que tem uma avenida
para percorrer ainda. A gente tem trabalhado muito fortemente dentro das nossas agências, com nossas equipes, para a sensibilidade do senso de urgência, o senso de propósito. Né? Eu costumo dizer que assim, o propósito do Banco Nordeste na transformação de uma realidade, a gente não precisa fazer muito exercício retórico. Né? A gente é de aluvião, a gente vê aqui na superfície a importância da gente quando a gente financia uma empresa que está se instalando lá em Caicó, lá no nosso Seridó, e está gerando 150 empregos. A gente vê a importância quando a gente está financiando uma indústria de uma atividade, de um determinado produto que até então não se tinha no Estado, e eu estou evitando que aquele recurso, aquela divisa que é criada aqui, saia para comprar em outro Estado. Então, a gente tem essa compreensão muito forte do propósito. Então, assim, estamos totalmente abertos, através de todos os nossos canais, inclusive as nossas agências, os nossos gerentes de relacionamento, para atender os atores produtivos do Rio Grande do Norte. Independente do tamanho. De todos os portos. Quer dizer, o ambulante, por exemplo, que ele quer o crédito amigo, ele pode ir direto ao banco e procurar, chega lá e procurar direto. Com certeza. Além das agências físicas do Banco Nordeste, a gente tem os escritórios de atuação do Crédito Amigo. Tá? Então, tanto dentro do Banco Nordeste, que na operação tradicional, quanto dentro de um escritório de nossas microfinanças, seja o Crédito Amigo, seja o Agro Amigo, porque aí tem um irmão, Era primo irmão. Agro antes, tem né? o primo irmão do Crédito Amigo, que é o Agro Amigo. O Crédito Amigo é urbano, o Agro Amigo faz a microfinança rural, no campo. Na área do campo. Tiago, o banco antigamente, eu não sei se depois da pandemia parece que suspendeu, tinha um prêmio lá para jornalista. Sim. Ainda tem lá Gêner, a gente tem o maior orgulho de ter assim, uma atuação muito além do crédito. Né? A gente conversou aqui sobre diversas pautas em que o banco está ali participando pelo menos das discussões. Tá? E a gente tem algumas ações além do crédito que a gente julga de extrema importância. Né? A gente tem uma premiação para os micro e pequenos empreendedores que se destacam na economia do Rio Grande do Norte, joga luz na atividade empresarial, inspira. A gente acabou de entregar esse prêmio MPE agora em meados de junho. A gente tem um fundo de desenvolvimento científico, Fundesc, que não é crédito, é recurso não reembolsável para desenvolver atividades inovadoras, principalmente startups que a gente... A fundo perdido, Só no Rio Grande do Norte, nos últimos 3 anos, recurso não reembolsável. Só no Rio Grande do Norte, nos últimos 3 anos, a gente teve 14 projetos selecionados, a gente está falando de mais ou menos 3 bilhões de 3 milhões de reais de projetos selecionados. Então, assim, é muito importante essa atuação também. E outra que a gente se orgulha... Essa startup, você tem noção, você lembra de alguma ou não? É porque a gente tem um contrato tem algumas, enquanto está na fase de aceleração... Não pode dizer. A gente tem alguns contratos que a gente não pode... Mas embora os editais sejam públicos, tá? Quando a gente sai com o edital de resultado, você tem o resultado divulgado e conhecido. Como é que as startups podem participar disso? É via o quê? Via edital, Fundesc, quando ele sai, não tem nenhum agora em vigência, mas quando ele sai, a gente avisa logo aqueles atores do ecossistema, as incubadoras que tem aqui, do FRN, FIERN, Sebrae Lab, então a gente sai com uma divulgação bem maciça via as próprias federações. E completando essa atuação além do crédito, a gente reputa de extrema importância esse reconhecimento a todos aqueles profissionais da comunicação que jogam luz no ambiente de negócio, Gêner, e que você tão bem faz aqui no seu programa. Então, mais uma vez, parabéns, tá certo? Porque a gente precisa discutir essa pauta. Obrigado, Tiago. A gente precisa discutir essa pauta precisa estar em evidência. A gente sabe que a pauta dos jornais acaba sendo consumida e por necessidade, pelos fatos do cotidiano, a violência às vezes que nos assola e precisa ser comunicada até para se cobrar providências, mas é importante estimular esse olhar qualificado para o ambiente de negócios. Por tudo que a gente já conversou aqui hoje, né? Por todos os motivos. Tiago, gostei muito da conversa com você, o tempo já voa. Eu queria apenas que você fizesse uma mensagem final a quem está nos assistindo. Esse programa procura sempre despertar nas pessoas a possibilidade de empreender e mudar o padrão de vida que tem, para que a pessoa saia. Muitas vezes as pessoas estão, de certa forma, ali sem saber o que fazer, querendo uma luz, tem esse papel também. Eu queria só uma mensagem sua para lá, já que o banco estimula tantos os negócios, é um agente, um parceiro total das empresas e dos negócios aqui no Estado. Gêner, na verdade, agradecer a você pelo convite, pelo espaço da gente estar aqui. E assim, dizer a todos que contem com o Banco do Nordeste, tá? Contem com esse parceiro dos negócios, tanto no que diz respeito à alocação de crédito, quanto no que diz respeito à orientação, capacitação, encaminhamento. A nossa relação
com todos os entes, sejam entes federais, entes estaduais, entes municipais, as federações nos entes privados. Então, acho que esse relacionamento assegura a gente também a capacidade de direcionamento, de encaminhamento. Às vezes, o que o cliente precisa naquele momento não é crédito necessariamente, né? Mas ele está precisando, por exemplo, resolver um problema regulatório dele, ele está precisando de uma capacitação, orientação. Então, a gente tem condições de fazer esse encaminhamento, conhecendo os parceiros daquela comunidade, daquela região. Então, por exemplo, Caicó tem um Sebrae, tem uma delegacia do IDIARNE. Então, aquilo que o cliente precisa, além da alocação do crédito, a gente instrui também os nossos funcionários espalhados pelo Estado a orientar o cliente. Por essa confiança entusiasmada que a gente tem, que o que gera prosperidade social também é a prosperidade econômica, é a prosperidade dos negócios e do ambiente de negócio. Perfeito. Eu agradeço muito a participação aqui de Tiago Dantas e Silva, superintendente do Banco do Nordeste. Foi ótimo, também gostei, mas o tempo voou. A você um bom fim de semana, uma boa semana, e o Mundo dos Negócios volta no próximo domingo às 10h30, aqui na TV Tropical, Record TV. Até lá! Programa Mundo dos Negócios. Apoio Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne, pelo futuro da indústria. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.